O osso do pênis dos ursos polares está ficando menor? E o que isso tem a ver com a poluição e o aquecimento global? Vem entender como a poluição está ameaçando a existência futura dos ursos polares ao deixar o osso do pênis dos ursos sujeitos à osteoporose. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, nós vamos começar falando do báculo, o osso do pênis dos ursos. E se você quiser entender melhor qual a função evolutiva do báculo, que é o nome que se dá a esse osso que existe no pênis de diversos mamíferos, e por que ele é importante em diversas espécies, confere esse vídeo que está aqui linkado, que vocês vão entender melhor como esse osso funciona em diversas espécies. Só para complementar aqui. O báculo da maioria das espécies existentes da família da Ursidae são relativamente longos para o tamanho do seu corpo, e eles facilitam com que esses animais fiquem com o pênis dentro da vagina por um tempo maior, que é uma das funções que o osso desempenha. O báculo do panda gigante, a Ailuropoda melanoleuca, é o único pênis o único báculo que é pequeno na família. Nos ursos polares, o comprimento do báculo dos ursos adultos foi relatado entre 16 cm,8 podendo variar até 19,4 cm e também variando em outros estudos de 15,1 cm a 22,2 cm. Nesse diagrama vocês estão vendo a forma e também o tamanho dos ossos do pênis das seguintes espécies de urso. Em A, vocês estão vendo o do urso do sol. Em B, do urso preto asiático. Em C, do urso andino. Em D, do urso preto americano. Em E, do urso preguiça. Em F, o urso marrom. Em G, o urso polar. E em H, o extinto Hydactys arctioides, o maior urso, né? Mas nessa outra foto aqui, vocês também estão vendo o báculo do urso polar, comparado com outras espécies. Agora vamos entender o panorama de onde os ursos polares vivem, a poluição que chega até o Polo Norte e como isso está afetando o desenvolvimento do seu báculo. Substâncias transportadas de longo alcance são conhecidas por serem desreguladores endócrinos. Essas substâncias transportadas de longo alcance se referem a produtos químicos que ficam no meio ambiente e também que causam diversas consequências. Essas substâncias podem viajar por milhares de quilômetros e ultrapassar a fronteira dos países. Já esses desreguladores endócrinos são substâncias químicas naturais ou produzidas pelo homem que podem interferir no sistema endócrino. Como vocês podem ver nessa imagem, o sistema endócrino envolve vários órgãos, como a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, pâncreas, testículos e ovários. Essas substâncias que afetam o sistema endócrino produzem vários efeitos no corpo, especialmente nos corpos que estão em desenvolvimento, afetando a reprodução e também funções neurológicas e imunológicas, tanto em seres humanos quanto em animais. Os desreguladores endócrinos bifenilos policlorados, que são os PCBs, acompanham as mudanças climáticas, que resultam no aquecimento global. E também acompanham as doenças infecciosas, como sendo os estressores ambientais mais importantes do ecossistema ártico. Os PCBs são esses compostos orgânicos sintéticos que foram muito utilizados na indústria como fluidos dielétricos em transformadores e capacitores, também em tintas e óleos lubrificantes hidráulicos. Após serem detectados no meio ambiente no final do século dos anos 60, em seguida eles foram identificados como contaminantes de todo o ecossistema global, incluindo o ar, a água, solo, plantas, animais, seres humanos e alimentos, o que levou à sua proibição em 1977 nos Estados Unidos e em 1981 no Brasil. Esses compostos são comprovadamente causadores de problemas reprodutivos, imunológicos e também causam danos ao fígado. A presença desses desreguladores endócrinos no ambiente marinho do Ártico é o resultado do transporte atmosférico de longo alcance
que é conhecido por ocorrer desde a década de 1940, e ele é originado de fontes de latitudes mais baixas nas partes industrializadas do mundo. Como vocês veem nesse mapa, aqui nós estamos vendo as latitudes. Então, aqui em cima nós temos a alta latitude, o Círculo Polar Ártico, e também o Círculo Polar Antártico. E temos a média latitude, onde está ali localizada a região dos Estados Unidos e também algumas partes da Europa. E aqui na baixa altitude, próximo à linha do Equador, e também próximo ao Trópico de Capricórnio, que está localizado boa parte do mundo, incluindo nós aqui do Brasil. Toda essa poluição, né, resultou em altas concentrações desses desreguladores endócrinos nos principais predadores marinhos e também no polvo inuit, que consome grandes quantidades de mamíferos marinhos, como especialmente os que moram no nordeste da Groenlândia, que é um ponto de acesso bastante particular do polvo inuit. Devido ao que é chamado de lipofilicidade, ou seja, a habilidade de um composto químico de ser dissolvido em gorduras, óleos vegetais, lipídios em geral, que muitos desses desreguladores endócrinos possuem, esses produtos químicos persistem nas cadeias alimentares árticas, que são ricas em lipídios, ricas em gorduras. Isso porque esses animais precisam de muita gordura para lidar com o frio. E como eles são de crescimento lento, tudo se acumula. Os ursos polares receberam recentemente um foco considerável como uma espécie de vida selvagem impactada pela mudança climática, uma vez que a perda de gelo do mar restringe o seu acesso às presas principais, como focas aneladas, durante o outono. Como uma espécie de predador de topo de cadeia, e também de vida longa, eles podem estar em maior risco de declínios populacionais graves devido a essa exposição a esses desreguladores endócrinos. De fato, no nordeste da Groenlândia, eles carregam as maiores cargas de desreguladores endócrinos do Ártico e estão entre as espécies mais contaminadas em nosso globo. A consequência de toda essa exposição é a chamada biomagnificação de desreguladores endócrinos. A biomagnificação, ou magnificação trófica, é um fenômeno que ocorre quando há um acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro ao longo de toda a teia alimentar. Vocês podem perceber aqui nesse esquema o que é chamado de nível trófico. O nível trófico se refere ao papel que cada espécie desempenha na cadeia alimentar, como na imagem. Então nós temos as plantas, né, que são o primeiro nível trófico, que produz a energia. Nós temos o segundo nível trófico, que são, digamos, os animais herbívoros. E depois nós temos o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário, né, que come o carnívoro que vai comer esse herbívoro. E no caso do Ártico, né, vocês podem perceber nessa imagem o quanto maior a posição do animal na cadeia alimentar, mais ele acumula em seu corpo esses desreguladores endócrinos. Então, nós temos ali a base, né, o zooplâncton, os crustáceos, eles têm muito pouco no corpo desses desreguladores endócrinos, então os peixes comem eles, e aí os peixes já acumulam um pouquinho mais. As focas, consequentemente, elas comem mais um tanto de peixe e acumulam ainda mais no corpo delas. E no caso dos ursos polares, que comem as focas, eles vão comer mais ainda desses desreguladores endócrinos que estão acumulados na gordura das focas, que foi se acumulando em toda a cadeia. Toda essa exposição, por extensão, resulta em uma alta exposição fetal e neonatal, que podem interromper o crescimento e o desenvolvimento normal de órgãos reprodutivos e também no sistema esquelético dos animais. Embora as reduções na densidade mineral óssea tenham consequências negativas em geral, daí que nós temos a origem da osteoporose, o efeito em ossos específicos do corpo pode colocar a espécie em risco particular de declínio populacional. Um exemplo de onde pode ser afetado de um osso é o osso peniano, que requer uma alta resistência, né? Ou seja, ele precisa de uma densidade mineral alta para resistir e permitir uma reprodução bem-sucedida no ambiente frio do Ártico. Vocês podem perceber nessa imagem qual que é a característica de um osso normal, que tem uma densidade óssea normal,
que o osso ele tem, ó, ele é airado, né? Tem um certo esses buraquinhos normalmente. Porém, o que a osteoporose faz é ela aumenta a largura desses buraquinhos. Então o osso ele fica mais suscetível a ser quebrado. Ele não aguenta muita pressão. Um estudo de 2015 analisou a densidade mineral óssea do pênis em 279 amostras de ursos polares nascidos de 1990 a 2000, representando 8 subpopulações de ursos polares. Vocês estão percebendo nessa imagem essas 8 regiões de ocorrência dos ursos que foram amostrados lá na Groenlândia. Os autores explicam que a formação do tecido ósseo ela é orientada por vários fatores nutricionais, por exemplo, a vitamina A e D, e ambientais, incluindo contaminantes que podem perturbar os hormônios que regulam a relação do que é chamado hipotálamo-hipófise adrenal, resultando numa baixa da tireoide e também no aumento da secreção de hormônios da paratireoide e do cortisol, que aumentam a reabsorção óssea e diminuem também a formação óssea. Nesse esquema, vocês podem perceber como acontece a questão da calcificação dos ossos. Nós temos a calcitonina. A calcitonina ela é o hormônio que vai estimular a deposição de cálcio nos ossos. Se houver uma diminuição da taxa de cálcio no sangue, isso vai estimular as paratireoides. As paratireoides elas vão liberar o que é chamado de paratohormônio. Esse paratohormônio vai estimular a liberação de mais cálcio dos ossos, ou seja, vai sair o cálcio do osso para o sangue. E o aumento de cálcio no sangue vai levar a um estímulo da tireoide. A tireoide, então, vai estimular a calcitonina, que vai recomeçar esse ciclo. E isso é o ciclo do cálcio no corpo. Ora ele está no sangue, ora ele está no osso. E isso pode variar. Então, a questão dos desreguladores endócrinos é que ela afeta, ou pode afetar seriamente toda essa deposição, todo esse equilíbrio do corpo. Então, a presença dos poluentes no organismo dos ursos polares fornece uma explicação plausível para o motivo pelo qual os ossos do pênis dos ursos da Groenlândia do Leste são menores e têm a menor densidade óssea em comparação com os ursos mais ao oeste. Os autores apontam que as populações de ursos do nordeste da Groenlândia possuem um alto risco de desenvolver osteoporose. Uma redução severa da densidade mineral óssea peniana do urso polar pode influenciar a fertilidade dos ursos devido à fraqueza do báculo, que leva a um risco maior dele se quebrar durante o ato sexual. No entanto, nenhuma dessas fraturas permanece para ser relatada. No caso, eu encontrei depois que os autores fotografaram esse báculo que teve uma fratura peniana que acabou se recuperando depois. Christian Sohn, da Aarhus University da Dinamarca, e os seus colegas já haviam mostrado que os ursos polares com altos níveis de poluentes, que são chamados organohalogênicos, nos seus corpos, tinham testículos menores e também um osso do pênis menor. Esse vídeo foi justamente para vocês perceberem como que os poluentes podem afetar os animais de diversas formas. Quem imaginaria que um poluente do mar, que está no ar, que está presente no mar também, pode levar à osteoporose do pênis dos ursos polares, que pode fazer com que a espécie inteira entre em extinção. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que isso chegue e as pessoas conheçam todas essas ameaças que as espécies estão sofrendo e também que nós, humanos, também sofremos. E é muito importante falar desses temas, de como a poluição ela afeta os animais de diferentes formas, e às vezes não tão nítidas assim, que nós não percebemos. Por isso, se você gostou desse tema, também não deixe de se inscrever aqui para você ficar ligado quando os nossos próximos vídeos saírem, que nós vamos ainda trazer muito mais temas interessantes aqui para o canal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!